A Suliana também, em nome do Senhor Jesus. Vem cá, Luciana. Ô, Suliana. Glória a Deus. Irmão, deixa eu falar para vocês aqui. A pregadora de hoje, ela não veio porque ela estava passando mal. Mas aqui é assim mesmo. Essas coisas acontecem. Aí o pastor pega... aí pega... Pedrinho, fica tranquilo que você não foi o primeiro não, tá bom? Suliana, vem orar aqui, em nome do Senhor Jesus. Suliana, você vai orar pelas ofertas, vai orar pelo... Hoje é aniversário do Pedrinho, irmão. Pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida do Pedrinho. E vai orar também pelo... Levante seus envelopes. Pai, nessa noite nós queremos render graças a Ti. Te pedir, ó Deus, que Tu venha abençoar aqueles que ofertaram, dizimaram, e aqueles, Senhor, que nessa noite não puderam, mas que o desejo já foi colocado no seu coração. Que Tu venha abençoar a cada um, Senhor, na medida que o Senhor deseja. Pai, nós queremos Te agradecer pela vida do Pedro, que está completando mais um ano de vida. Que Tu venha, Senhor, sustentar o Teu filho por muitos e muitos anos, e assim como já foi profetizado, que no futuro dele ele venha ser um grande pregador da Tua palavra, um homem usado, cheio da Tua presença. Deus, eu quero Te entregar mais uma vez a vida do André nas Tuas mãos. Te pedir, Senhor, que assim como foi no dia de ontem lá naquele retiro, Tu venha usar ele mais uma vez com poder, autoridade e ousadia no nome de Jesus. Amém. Pode recolher os envelopes. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Fiquei sabendo agora que eu ia pregar. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza nesse lugar é que nossa liderança ela é guiada por Deus. Houve um problema com a pregadora e o pastor falou: André, é você hoje. Está contigo hoje. Amém. Antes de entrarmos no texto, eu quero agradecer a esse ministério pela oportunidade que tivemos de passar ontem no retiro de adoração. Quem esteve ali viu que presença foi aquela. A maneira como Deus ele agiu ali nesses 2 dias que estivemos ali foi algo que me impressionou de verdade. Eu já estava com uma expectativa muito boa para aquele retiro, mas eu confesso que eu fui surpreendido, pastor. E Deus, além de nos surpreender com a glória dele, com a presença dele, ele nos surpreendeu com uma canção que nasceu ali na hora. Deus foi dando para a gente. Deus, eu acredito que Deus ativou o ministério de louvor Céus Abertos. Algo que não acontecia, agora vai ser rotina para a gente, que vai ser canções nossas. Quem crê nessa palavra? Quem crê? Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 15. Nós vamos ler em 2 textos hoje. 1 Samuel capítulo 15, 22 e aos Hebreus 13 e 17. Quero agradecer o pessoal que trabalhou ali, o pessoal da cozinha. A comida estava maravilhosa, como sempre. O serviço de excelência dessa casa, meu Deus, só agradecer. O teatro, gente. A gente não tinha um ato profético. Até o dia, pastor, o que a gente vai fazer? Não tem um ato profético. Não, vamos orar. Na hora Deus deu um ato profético. E que ato profético foi aquele? Quando eles estavam fazendo a arte ali do ato profético, eu só ficava arrepiado o tempo todo, falando em línguas com Deus, porque foi algo muito forte. Esse povo aqui do Céus Abertos, nós, a igreja, o Ministério Céus Abertos, é um ministério frutífero. É um ministério muito abençoado, graças a Deus por isso. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 15, 22. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão do coração, e você repita: submissão do coração. Mais alto: submissão do coração. Mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei. Agora em Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eu vou falar um pouquinho sobre rebeldia. É uma mensagem que não é muito falada hoje em dia. Por isso, talvez, nós crentes temos esse problema em obedecer, em ser submisso.
A rebeldia ela nasceu lá na eternidade, quando Lúcifer ele quis se equiparar a Deus, ele quis estabelecer um trono acima ou igual ao de Deus. E sendo assim, Deus destituiu ele dali. Com ele levou a terça parte dos anjos. Esse foi um ato de rebeldia dele. Então a gente, quando ouve falar de rebeldia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é alguém que se revoltou contra uma liderança, alguém que bateu de frente com a liderança, alguém que teve o ato de rejeição, sabe? Só que a rebeldia ela não é só isso. Esse tipo de rebeldia que a gente mais conhece é a rebeldia declarada. É quando você conhece o rebelde. Quando o líder conhece o rebelde, ele está diante de uma rebeldia declarada. Repita comigo, rebeldia declarada. Isso é para você assimilar. E tem uma outra mais nociva do que essa, pelo menos ao meu ver. É a rebeldia calada, que é onde pega muito de nós. Porque a rebeldia calada, se a sua liderança não tiver um discernimento espiritual, ele não consegue ver o rebelde. Porque nessa rebeldia, o camarada ele não bate de frente. Nessa rebeldia, ele faz. Nessa rebeldia, ele não reclama na frente da liderança. Na declarada não. Por exemplo, se você for lá em Números, capítulo 16, deixa eu ver se eu anotei aqui. Números capítulo 16, você vai encontrar uma história em que Moisés, ele se deparou com uma rebeldia declarada. 4 homens, Corá, Datã, On e Abirão, se rebelaram contra Moisés. Eles chegaram para Moisés e falaram: como é que só você é santo? Só você que tem santidade, nós também não temos? Você falou que ia tirar a gente de uma terra que manava leite e mel. Ou melhor, você falou que ia levar a gente para uma terra que manava leite e mel, e estamos aqui no deserto, perecendo. E inclusive mentiram, falaram: olha, você tirou a gente lá do Egito, uma terra que manava leite e mel. Naquela situação, Moisés ele se deparou com uma rebeldia declarada. Moisés orou, e esses 4 homens eles tiveram o castigo de Deus. Depois você vai ler lá o texto, você vai ver. Agora a rebeldia calada é diferente. Na calada, o pastor me manda, eu faço. Porém eu não faço com o coração. Na rebeldia calada, eu falo para ele fazer, ele vai fazer, mas ele vai fazer reclamando. E por que eu digo que se o líder não tiver o discernimento espiritual, ele pode acabar com o ministério dele? Eu quero te fazer uma pergunta. Quantos já ouviram falar que muitos pastores se suicidaram aqui? Pelo menos de alguns anos para trás. Quantos já ouviram? Levanta a mão. Sabe por que esses pastores se suicidaram? Por conta desse tipo de rebeldia. É rebeldia calada. É rebeldia que fala: estamos juntos, mas no final não estamos juntos. É rebeldia que fala assim: pastor, o senhor pode contar comigo, meu líder, você pode contar comigo, mas no final não pode nada. Porque a primeira vez que o líder te chama, você fala: poxa, meu pastor, não vou poder. Poxa, meu pastor, eu tenho um compromisso muito importante com a minha família. Poxa, meu pastor, tem que fazer isso aqui. Poxa, meu pastor, tenho outras prioridades. André, você está falando para você a gente não priorizar a nossa família, não a nossa casa? Não. Mas a gente precisa dividir o nosso tempo para esse tipo de coisa não acontecer. Vamos lá, eu vou dar algumas características, sintomas de rebeldia. Deixa eu beber água, gente, porque minha boca fica muito seca. Sintoma de rebeldia. Como eu sei que eu estou trilhando um caminho de rebeldia? O rebelde, ele não tem temor pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Como eu sei que eu sou um crente rebelde? Quando você não tem temor pelo Espírito Santo. Está na igreja, por exemplo, mas não se entrega um ambiente de presença, igual esse aqui. Por incrível que pareça, tem gente que consegue entrar numa adoração dessa aqui, num ambiente de adoração, e ficar calado, ficar de braço cruzado, ficar sentado. Lá fora passa o dia todo em pé. No trabalho passa o dia todo em pé, mas não aguenta ficar 2 horinhas aqui. 2 horinhas não, meia horinha em pé. É uma rebeldia. Uma outra situação. Quando eu levanto a mão aqui,
falando: Senhor, minha vida é tua, eu sou teu. Mas lá fora eu não consigo dar um exemplo de servo de Deus. Eu consigo falar palavras bonitas para Deus aqui, mas basta alguém arranhar o nosso carro, meu Deus. Esses dias eu estava vindo para a igreja, olha a situação, eu estava vindo para a igreja, saindo já, né, meio que atrasado. Sulena, vambora. Pegando, minha rua é estreitinha, eu estou passando, tinha um senhor na minha frente. Quando eu tirei dele, veio um camarada com uma Eriva, pegou no meu carro. Meu carro agora com 4 meses de uso. Eu falei, meu Deus do céu, quando eu olhei um alanhado do lado assim, eu falei, pronto. Aí Sulena já olhou pra mim, tu tá nervoso, né? Calma. Eu falei, não, tranquilo, vamos pra igreja. Entrei no carro, vim pra igreja, adorei aqui. Quando eu cheguei em casa, olhei um arranhado assim, com o coração sangrando, sabe, triste. Deixa eu falar. Entrei no outro dia, eu lembrei de uma pastinha que o rapaz no posto, eu sempre gosto de ajudar as pessoas chegando, André, ô rapaz, compra aqui isso aqui pra me ajudar, eu sempre compro. E uma vez um rapaz trabalhava no posto e falou assim, olha, essa pasta aqui, ela faz milagre. Se você comprar essa pasta aqui, você tira qualquer arranhado do teu carro. Isso ele falou. Aí eu estava em casa, eu lembrei da pasta. Falei, meu Deus do céu, aquela pasta será que faz milagre mesmo? Vou ver. Irmão, eu peguei aquela pasta, passei no carro. Se você for lá, parece que aconteceu nada. O carro só da gente, daquele mesmo jeito. Tá lá em casa, depois quem quiser, tá? Se eu murmuro, se eu xingo aquele senhor, se eu empresto a minha boca para Satanás naquele momento ali, além de eu pecar, além de eu chegar sujo nesse lugar para subir nesse altar que eu respeito e amo, eu ia estar poluindo a adoração nesse lugar. Às vezes as pessoas entram aqui com o casamento destruído, com uma vida destruída, e se eu não subir com uma vida consagrada aqui em cima, eu acabo de destruir a vida dele. Ah, André, então você está falando que todo mundo que sobe ao altar é santo? Não. O pecado na nossa vida não pode ser algo rotineiro. Tem que ser um acidente. Se você não consegue controlar a sua língua, você precisa de ajuda imediata do Espírito Santo. Eu não consigo entender uma pessoa que se diz crente, mas se estressa lá fora, quer bater. Se estressa lá fora, fala que vai rodar a baiana. Que negócio é esse, gente? Fala a Deus, né? Meu Deus do céu, baterista. Então esse tipo de comportamento é comportamento de um rebelde. Deixa eu passar. Insatisfação constante. Como eu sei que eu estou trilhando um caminho de rebeldia? Quando eu estou extremamente insatisfeito com aquilo que a minha liderança me fala. Ah, André, me explica. Tudo que o pastor fala, pô, não concordo com o que esse pastor falou. Eu saio do culto, o pastor deu uma palavra, a liderança deu uma palavra, pô, não gostei não. Pô, o som daquela igreja é muito alto. Pô, aquele guitarrista toca muito alto, não vou mais lá não. Poxa, aquele guitarrista toca muito baixo, não vou mais lá não. Poxa, aquela igreja lá, o pessoal grita muito, o pessoal pula muito na hora da oração, não vou não. Sabe que ele é um rebelde? Ele não consegue ser feliz com nada, ele sempre tem algo para reclamar. E sabe qual é a frase que ele fala? Não concordo. Todas as vezes que você ouvir alguém falar assim, eu não concordo com a minha liderança, sabe o que essa pessoa é? Um rebelde. Abre para mim. Poxa, eu tô importante, hein? Meu Deus. Abre aí para mim, Amós 3:3. Tem, Rafael? Amós capítulo 3, versículo 3. Já foi? Ora, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Sabe o que está dizendo aqui? Toda vez que você fala para o teu pastor assim, eu não concordo com o senhor, você está quebrando uma aliança. Toda vez que você não concorda com a sua liderança, você está quebrando uma aliança. Às vezes a gente não conhece o perigo de quebrar uma aliança com a liderança. Até rima, né? Liderança, aliança. Há um problema? Pergunte. Não entendeu o direcionamento? Meu pastor,
o Senhor falou para eu fazer isso aqui, só que eu não consegui entender. O Senhor pode me explicar? Eu quero saber qual pastor em sã consciência não vai te explicar e ainda vai te dar uma bronca. Mas sabe qual é o problema? A gente não quer perguntar, a gente quer questionar. E existe uma diferença muito grande. Existe um abismo entre questionar e perguntar. Sabe, os discípulos de Jesus perguntavam Jesus. Os discípulos de João Batista questionavam. Sabe o que é questionar? É você botar na parede. Pastor, por que o senhor falou isso aqui? Pô, isso aqui não está certo. Isso é questionar. Agora perguntar é quando você vai com carinho e cuidado. Sabe qual é o nosso problema às vezes? A gente deveria olhar para a nossa liderança espiritual assim como a gente valoriza o nosso patrão no trabalho. Ah, André, você está querendo comparar o meu patrão com o pastor? Não. Até porque eu respeito muito mais o meu pastor do que o meu comandante. Eu já falei isso para ele. Eu respeito. Nosso problema às vezes é ouvir: você está errado, filho. Ó, tu está trilhando um caminho que não vai te levar a algo bom. O nosso problema todo é esse. O problema do crente é esse. Se o crente ouvisse sempre o que o pastor dele fala, vou te falar que mais da metade dos nossos problemas a gente não teria. Sabe qual é o problema? A gente não aguenta ouvir nada que contraria a nossa vontade. Eu tenho muito problema, eu tinha, né? Eu não tenho mais. Dentro do ministério de louvor, às vezes chegavam pessoas assim, que não aguentavam ouvir algo que ia de contra ao que ele pensava. Sabe? Aí eu fico olhando muita gente, que no trabalho, às vezes, o patrão escorraça ele, fala tudo para ele, chega chorando em casa, mas ele não abre a boca para falar nada. Mas vai a sua liderança falar alguma coisa, ele quer crescer, quer inflamar. Estou falando mentira, igreja? O que a gente faz então? Não é porque você não entende o direcionamento de uma liderança que você deve discordar dela. E deixa eu te frustrar nessa noite. Você não foi chamado para discordar. Ah, André, eu tenho que concordar com tudo? Direcionamento? Sim. Pensamento? Não, eu vou dar aquele exemplo, pastor, posso? O pastor é flamenguista. Eu sou vascaíno, feliz, sou vascaíno. Se o pastor falar para mim assim: André, o Flamengo é melhor que o Vasco, eu sou obrigado a concordar? Não. Porque... ó, vocês são tudo rebelde. Eu não sou obrigado a concordar com isso, porque isso é um pensamento. Existe uma diferença entre pensamento e direcionamento. Toda vez que ele fala comigo como pastor, é um direcionamento. E você sabe qual é o nosso problema às vezes? A gente precisa confiar na unção que está sobre a cabeça do nosso líder. Quando você confia na unção que está sobre a vida da sua liderança, você já não questiona mais. Você não rebarba mais. Isso aí a gente fala lá, né, João? João vai... Quando você entende você entende que Deus já trouxe uma unção sobre a vida dele, você já não questiona mais. Você não, pastor, o senhor está certo. Eu vou fazer do jeito que o senhor está falando. Mas não é fazer com a mão, é fazer com o coração. Não é na frente dele e fala: não, pastor, tá bom, vou fazer do jeito que o senhor está falando, igual eu já fiz muitas vezes. Mas quando dá as costas: pô, o pastor fez isso, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Não é dessa forma, gente. Eu dei até um exemplo lá ontem no retiro, que uma vez o pastor falou que queria que as nossas músicas fossem totalmente de exaltação a Deus, cristocêntricas. E um dos meus questionamentos foi: poxa, mas se Deus quiser usar o ministério de louvor para falar com a igreja, por exemplo, se Deus quiser que o ministério de louvor canta Não Pare, eu não entendia isso. Aí foi que eu entendi depois, que algumas vezes ele foi ministrando e ele falava sobre isso. Todas as vezes que Deus quiser usar alguém, não vai ser na hora da adoração aqui, para falar com ninguém aí embaixo. Porque o ministério de louvor ele só está aqui para uma coisa: para dirigir a adoração aqui, só isso. A gente só vai começar a abrir um ambiente aqui, ó, fazer adoração, e você chegar aqui e você entregar o que é adoração para Deus. E se Deus quiser falar, ele vai usar a ministração da palavra. É isso. E eu não entendia isso, então eu questionava. Até que um dia eu entendi isso.
estudando essa palavra aqui, eu tive que ligar para ele, pastor, o senhor me perdoa porque por muito tempo eu fui rebelde. Muito tempo eu ouvi o senhor falar uma coisa e eu falava que beleza na hora, mas meu coração ainda não estava ali. Isso é rebeldia, gente. Isso atrasa a nossa vida de uma forma. Mais para frente eu vou explicar isso melhor. Negligência é uma outra característica que somos rebeldes. O que é negligência, André? Eu sei qual é o certo a se fazer, mas não faço. Toda vez que você sabe qual é o certo, mas não faz, você está sendo negligente. Qual é o certo? Faço parte de uma membresia da igreja. Eu tenho um compromisso. Tenho um compromisso dentro do ministério. Eu faço parte da intercessão da igreja. Tem reunião? Vá. Tem culto? Vá. Pastor, hoje eu não vou conseguir estar na igreja por conta disso. Explica, fala. Isso vai evitar tá me abandonando, hein? Isso é negligência, gente. Sentimentos da rebeldia. Vamos lá, eu estou adiantando aqui para dar um tempo aqui. Sentimento de rebeldia. Senso de injustiça. Senso de injustiça. Sabe o que é isso? O não acho justo. A pessoa que está nesse caminho, essa frase é a primeira que ele fala. Poxa, não acho justo. Não acho justo eu ministrar. Não acho justo eu ter um dom da palavra e o pastor nunca ter me dado a oportunidade para pregar. Não acho justo eu saber cantar e o André nunca ter dado a oportunidade para entrar no ministério de louvor. Não acho justo eu gostar de orar e a pastora Fabi não me colocar na intercessão. Não acho justo eu só pegar esse horário. Não acho justo. Rebeldia. Sabe qual é o problema disso? Que esse não acho justo, ele vira um veneno. Muitas das vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já. Aconteceu algo com você e você não percebeu. Passou batido. Só que algum rebelde chegou e falou assim: poxa, não acho justo o que aconteceu contigo? Poxa, viu o que aconteceu com você? Alguém já passou por essa situação aqui? E chegou na hora, você não percebeu. Mas quando a pessoa falou não acho justo para você, aí você percebeu e tomou a flechada no coração. Aí você que era inocente, acaba ficando o quê? Rebelde junto com ele, porque você não acha justo o pastor ter falado com você daquele jeito. Você não acha justo você não ter sido reconhecido da maneira que você queria. Sabe qual é o nosso problema às vezes aqui? Aqui que eu falo em modo geral dentro da igreja. A gente quer ser reconhecido. Quando a gente é resolvido nessa área, não precisa ser reconhecido por ninguém, você vai ver como você vai ser feliz. Quando você sabe que você vai entrar e não precisa que ninguém te reconheça nada, você vai ver como você vai ser feliz de verdade. Você vai ver que você não precisa de microfone para cantar. Você vai ver que você não precisa de um instrumento, uma bateria para tocar para ser feliz. Você não precisa estar aqui em cima para dançar, porque você pode dançar embaixo. Você pode cantar embaixo, você pode ministrar embaixo. Você é bem resolvido. Você é bem resolvido. Você não precisa fazer nada que te mostre. Então a gente tem esse problema com o ego. O ego do ser humano, ele é, sabe? Às vezes a pessoa que tem um problema com a paternidade, ela precisa disso. Que as pessoas vejam ela, que as pessoas reconheçam ela. Mas o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite que quer nos curar. E depois desse sintoma, vem a autossuficiência. O que é autossuficiência? Eu não preciso de um pastor. Olha, nos últimos 10 anos, o número de desigrejados, ele cresceu de uma forma terrível. Se você pegar uma igreja que está fora da igreja, é maior do que a igreja. Crentes que desviaram e falaram que não precisam mais de um pastor. Não precisa de alguém falando o que ele deve fazer. Fora da igreja existe uma outra igreja. São dados isso. Nos últimos 10 anos foi o que mais cresceu. E durante a pandemia cresceu mais ainda. Pessoas que acham que não precisam estar aqui. Ah, beleza, de casa eu consigo acessar o YouTube e ver culto. Eu não preciso de um pastor. Eu não preciso de um pastor. Eu não preciso de uma liderança. Eu posso ir para a igreja sem ser sujeito ao meu pastor. Eu posso ir para a igreja, eu não preciso me envolver com nada. Eu não preciso me envolver com nada na igreja. Vai pensando.
Quando você anda sozinho, você é alvo fácil. Se você ler em Juízes 17, em Juízes 17 conta a história de uma cidade chamada Keila. Aquela cidade era uma cidade que vivia isolada de todo mundo. Se você ler o texto, você vai ver. Era uma cidade que tinha dinheiro. Era uma cidade que tinha fartura. Naquela terra era uma terra boa. Tudo que eles plantavam, eles conseguiam colher. Tudo era grande, os frutos eram grandes, eram enormes. Era uma terra maravilhosa para se viver. Não faltava nada para Keila. Só que... Keila não, Laís, perdão, gente. Laís. Keila é uma outra passagem. Laís. Faltava nada para aquela cidade. Só que Laís, você lê no texto, você vai ver que chega um período que a Bíblia fala assim: era uma cidade que vivia isolada. Ela não tinha vizinhos. E por conta disso, ela era alvo fácil para quem quisesse atacar, porque não tinha para quem pedir ajuda. Todas as vezes que você decide andar sozinho, você vira alvo fácil. Todas as vezes que você entra por aquelas portas ali, e não quer se submeter, não quer chegar para um pastor, não quer procurar alguém, alguma liderança, só vir para a igreja, você é alvo fácil, qualquer desânimo vai te tirar daqui. Quando você entra na igreja, mas não se envolve em nada, qualquer desânimo, sabe aquele dia que está chovendo, não quero, eu não vou, porque eu não vou ter alguém para pegar no meu braço aqui, ó, vambora. Não ande sozinho. Quem anda sozinho é o quê? Rebelde. Quem não participa de nada é o quê? Rebelde. Pô, André, mas eu não achei o meu talento, eu não achei o meu dom, eu não tenho dom para nada. Mentira do diabo, gente. Deus te criou com um propósito. Todo mundo que está aqui dentro dessa igreja, todo mundo levanta a mão. Deus te criou com um propósito. Todas as vezes que o inimigo falar na sua mente assim, ó, você não serve para nada, você não tem talento, você não nasceu para nada, você não tem um ministério, repreenda ele, porque é mentira do diabo, porque Deus te criou com um propósito. Deus tem um propósito para você. Eu não sei se tem alguém nessa situação aqui dentro. Eu sei que tem, porque o Espírito Santo me falou. Ah, eu não nasci para nada, ah, eu não tenho o que fazer na igreja, ah, aqui já tem muita gente para fazer. Não acredita nessa palavra do diabo, que ele quer te confundir. Sabe para quê? Para você virar algo fácil para ele te tirar daqui. E o autossuficiente, ele não quer ser liderado por ninguém. O autossuficiente, às vezes, ele tem até um talento de verdade. Às vezes ele toca muito bem, canta muito bem, ministra muito bem. Ele consegue ter uma palavra. E o que ele faz? Eu não preciso de um pastor. Eu falei isso ontem no retiro. Dentro do Ministério de Louvor hoje, o que eu mais tenho é gente melhor do que eu. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. O que eu mais tenho no Ministério de Louvor é gente melhor que eu. Gente que prega melhor que eu. Gente que canta, eu não canto. Gente que toca melhor do que eu. O que mais tem no Ministério de Louvor é isso. Tem pastores no Ministério de Louvor. E durante muito tempo eu ficava com esse receio no meu coração, porque, poxa, eu não sou pastor, eu não sei pregar como fulano, eu não sei, poxa, será que é para mim mesmo? Será que foi para isso mesmo? Será que Deus me chamou de verdade? E tem tanto pastor ali, como é que eu vou falar com ele que ele está errado? Como é que eu vou falar que ele tem que chegar mais cedo? Como é que eu vou falar que ele tem que ter mais compromisso? E eu ficava em crise às vezes com isso, até que o Senhor me despertou com uma frase: André, a unção de autoridade, ela não está no teu conhecimento. Muita gente se engana por conta disso. A unção de autoridade não está no conhecimento que você tem. A unção de autoridade está na escolha divina. Não é porque você sabe mais, não é porque você tem mais, que você não precisa ser submisso. E sabe qual é o problema? Existe uma diferença em submeter e ser submisso. Eu me submeto quando eu sou obediente. Quando eu sou obediente, eu sou uma pessoa submissa. Agora, quando eu me sujeito, é diferente. Quando eu pedi para vocês falarem assim, submissão do coração, é por conta disso. A sujeição, ela é isso, a submissão do coração. É quando eu não faço com a mão, eu faço com o coração. E tem muita gente com esse problema hoje em dia. Uma frase que o autossuficiente diz: Deus também fala comigo. Quantos já ouviram alguém falar assim? Ih, Deus não fala só com o pastor não, Deus fala comigo também. Quantos já ouviram isso? Alguém fala isso? Levanta a mão, gente, vai bobeira.
Deus também fala comigo. Quando você ouvir alguém falando isso, muito cuidado. E se você tem o costume de falar isso, para hoje, pelo amor de Deus. Ô Rafael, abre para mim Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, etíope, né? Que tomara por quanto tinha tomado a mulher cuxita. Deixa eu ler na minha tradução aqui, que está um pouquinho diferente. Peraí. Tem outra tradução aí, Rafael? Da King James. Vamos ler esse. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa de uma mulher cuxita, que tomara, pois, tinha tomado a mulher cuxita. 2. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Olha esse final, o Senhor ouviu. Sabe o que aconteceu aqui? Moisés, ele casou com uma mulher etíope. Só que Miriam e Arão não gostaram disso. O que eles fizeram? Colocaram Moisés contra a parede. E quando eles estavam falando com Moisés, falou, pô Moisés, Deus só fala contigo, Deus também fala com a gente. Deus também fala comigo. Só que o final do texto fala, o Senhor ouviu. Repita comigo, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. Deus ouve todas as vezes que você critica a sua liderança. Ah, André, todas as vezes que eu critico outra pessoa, não, só contra a liderança. Não, Deus ouve também. Só que quando você critica seu pastor, sua liderança, Deus intervém. Ele próprio. Se você seguir o texto, vai dizer que na hora Deus desce, chama Miriam e Arão. Fala assim, ó, quando eu quero falar com profetas, eu falo através de sonhos, visões. Mas quando eu quero falar com Moisés, eu falo com ele face a face. E na mesma hora, o Senhor sobe. Sabe o que acontece com Miriam? Fica leprosa. Todas as vezes que você critica a sua liderança, você paga um preço. Há quem diga que Arão não pagou. Quem disse? Passa um tempo, Deus fala para Moisés, sobe com Arão. Quem conhece a história sabe. Chega lá em cima do monte, Moisés tira a capa de Arão e Arão morre. O que livrou Arão da lepra foi a capa. Porque existiam regras que para ser sacerdote a pessoa não poderia ter lepra. Era uma delas. E Deus ele não negocia os princípios dele. Só por isso que Arão não pagou. Naquela hora. Todas as vezes que você critica seu líder espiritual, quem resolve com você é o próprio Deus. Soberba. Todas as vezes que eu sou soberbo, orgulhoso, eu sou rebelde. Todas as vezes que eu escuto algo e não aceito, eu estou sendo orgulhoso. Todas as vezes que eu escuto algo e quero sempre ter uma resposta, não, eu fiz isso, eu levo isso para o ministério de louvor. Todas as vezes que eu chego, pô, falando, ó, você está chegando muito atrasado. E o orgulhoso, o que ele faz? Ele tem sempre uma resposta na ponta da língua. Ele nunca fala, não, meu líder, realmente o senhor está certo, você está certo, eu vou melhorar. Ele não faz isso, porque ele é o quê? Orgulhoso. Ele é insubmisso à autoridade. Isso eu já sei. Toda vez que o pastor chega, fala, meu filho, faz isso aqui. Não, pastor, isso eu já sei, Deus falou comigo também, eu já sei. Não, pastor, isso eu já sei. Não, filho, ó, faz isso aqui, meu filho, não entra por esse caminho que você vai... Não, pastor, eu já sei. Você já sabe por que não faz certo. Às vezes fala, não, a culpa nunca é dele. Não, eu fiz isso por conta daquilo. Pô, não, meu filho passou mal, ó. Tive uma dor de cabeça forte, crise de enxaqueca. Meu ônibus atrasou. Meu carro quebrou no meio do caminho. Às vezes nem aconteceu. Sabe o que ele está falando? Está profetizando o próprio mal com a mentira. E o último nível, meu Deus do céu, desonra. É o último estágio. A pessoa que está trilhando por esse caminho, toda a oportunidade que ele tem para desonrar a liderança, ele vai fazer.
Muitas pessoas, às vezes eu estou lá no Facebook, eu vejo, a igreja fulano de tal, pastor tal. Se ele for possível, ele vai até para a rede social para falar mal do pastor. Todas as oportunidades que tem para falar do pastor, ele fala. Tem gente que às vezes não está nem mais no ministério, o rebelde. Ele chega, pô, e o teu pastor, hein? Mas aí eu estou falando com ele que é um rebelde também. Sabe o que ele fala? Pô, meu pastor dá molinho, né? Ele entra no do rebelde. Rebeldia. Eu vou contar algo para vocês que eu contei lá no retiro. Em 2010 a minha mãe faleceu. E meu pai casou de novo em 2013. Só que meu pai é sujeito, ser humano como todos nós erramos. É ou não é verdade? Então meu pai cometeu alguns erros. Ele, por exemplo, não foi num casamento de... Somos cinco filhos, a Raquel é mais nova. Ele não foi no casamento de 3. Ele só foi no meu casamento e no casamento do meu irmão mais velho. Na verdade, o segundo mais velho. Por conta de alguns problemas que ele julgava que ele estava certo, enfim. Só que ele, ser humano, todo mundo está sujeito a falhas, erros. Então tinha que alguém chegava para mim e falava, pô, André, teu pai, hein? Não foi no casamento da Raquel? Meu pai é uma benção. Meu pai é homem de Deus. Todas as vezes chegava até parente. Pô, teu pai não sei o quê. Não, meu pai... Eu nunca abri a boca para falar mal do meu pai. Sabe por quê? Porque a gente às vezes escuta aquele mandamento, honrar teu pai e tua mãe. Sabe o que é honrar, gente? Sabe o que é honrar? Honrar é mesmo sabendo que ele está errado, mas você não abrir a boca para falar dele. Honrar é quando você tem todos os motivos, né, para falar alguma coisa contra, mas você não faz isso, você faz o bem. Isso é honrar. E falando nesse mandamento, eu olhava para esse mandamento como se fosse algo somente para pais biológicos. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue, né, seus dias na face da terra. Gente, isso está falando para a liderança. Honra seu pai e sua mãe. Aquela criança, ela tem pai e tem mãe. Quem são os líderes dela? O pai e a mãe. Concluindo, já vou acabar. Jeremias 3, 22. Abre para mim, Rafa. Jeremias 3, 22. Voltem, filhos rebeldes, eu curarei da sua rebeldia. Só a parte A. Perceba que eles são o quê? Filhos. Eles são filhos. Tem direito à herança. Tem um pai. Mas são o quê? Rebeldes. E se você olhar o texto está falando que eu curarei a sua rebeldia. Sabe o que Deus está falando? A rebeldia é uma doença e precisa ser o quê? Curada. Quando a pessoa está nesse caminho da rebeldia, ele está doente. Só que às vezes o doente ele não percebe que ele está doente. Isaías capítulo 1, versículo 19. É um texto muito conhecido. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o melhor da terra. Esse é o 19 que a gente sempre fala. Se você quiser, você ouvir, você vai comer. Você vai comer o melhor dessa terra. Quem já ouviu alguém falar isso? Você vai comer o melhor dessa terra. Você nasceu para prosperar. A gente só escuta isso, mas olha o 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. A gente só leu o 19. Mas a gente não vê que para o 19 acontecer, precisa de uma ausência de rebeldia. Uma ausência do espírito de rebeldia. Isso explica muita coisa. Porque tem tanta gente que planta, mas não colhe. Porque tem tanta gente que bate, mas nenhuma porta se abre. Está desempregado há um tempão, meu Deus do céu. Tem currículo. Sabe fazer um monte de coisa. Mas está passando aquele deserto. Porque ele é rebelde. Salmos 68. Salmos 68, 6. Deus faz com que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões.
mas os rebeldes habitam em terra seca. Sabe o que é isso? Aquele camarada sozinho, abandonado, que está embaixo da ponte. Deus pode tirar ele dali, colocar ele dentro de um seio familiar. Aquela pessoa esquecida por todo mundo, Deus pode pegar ele de lá de onde ele está, do lamaçal, do lodo, de onde estiver, e botar ele entre família. Deus pega aquela pessoa presa em grilhões. Sabe o que é grilhões? É aquelas correntes grossas. Não é essa corrente fraquinha, não. Grilhões é aquela grossa. Deus consegue libertar ele. Mas o rebelde, ele habita em terra seca. Sabe o que é isso? Tudo que ele plantar, ele não vai colher. Sabe o que é terra seca? A terra que tem ausência de água. Tudo que você fizer, você não vai conseguir prosperar porque você é uma pessoa rebelde. Você é uma pessoa que não consegue se sujeitar. Você é uma pessoa com coração duro, difícil. Você não consegue olhar para a sua liderança e falar: meu pastor, eu estou errado. Meu líder, meu pastor me ajuda. Meu líder, me ajuda. Você precisa de uma intervenção divina do Espírito Santo. Você precisa de uma intervenção do Espírito Santo. Quem vive pelo caminho da rebeldia, vive um caminho de atraso. Lembra do povo de Israel? Um caminho que era para ser feito por pouco tempo, ficaram 40 anos rodeando no deserto. Porque o rebelde, ele anda em círculos. Ó, meu destino é lá, mas eu sou rebelde. Meu destino é lá na crise, mas eu sou rebelde. O que eu fico fazendo? Até eu entender que a rebeldia me faz andar em círculo, para eu chegar aqui. Fique de pé. Uma pessoa que vive uma vida de rebeldia, vive uma vida de declínio. Lembra de Jonas? Quem lembra de Jonas? Deus falou para ele fazer uma coisa, ele fez outra. O que ele fez? Desce para Jope. De Jope desce para o barco. Do barco ele desce para o porão do barco. Do porão do barco ele desce para a boca da baleia. Até ele entender que a submissão do coração, ela é melhor do que a gordura dos carneiros. Aquilo que a gente leu. Muitos de nós estamos aqui hoje, nessa noite. Sabemos que temos chamado com Deus. Você sabe que você tem um chamado. Deus te chamou, Deus colocou algo na tua mão. Aquele dom que Deus te entregou não foi de graça. Você não tem ele à toa, alguém pagou por ele. E muitas das vezes a gente não dá valor para isso. Muitas das vezes a gente tem uma ferramenta valiosa na nossa mão, mas sabe o que a gente faz? A gente cava um buraco e enterra ela ali, ó. Mas vai chegar um dia que quem te deu essa ferramenta vai voltar e vai te cobrar por ela. Vai chegar um dia que o dono da ferramenta vai chegar, porque ela não é, eu sei, o meu dom é esse aqui, mas ele não é meu, ele é do Senhor. O Senhor me emprestou ele. E um dia ele vai voltar, ele vai querer saber o que eu fiz com o que ele me deu. Muitos de nós estamos aqui hoje enterrando aquilo que ele nos deu. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai dar murro em ponta de faca até você reconhecer que você precisa voltar ao primeiro amor, que você precisa de uma intervenção do Espírito Santo na sua vida. André, mas sozinho eu não consigo. Meu amigo, sozinho ninguém consegue. Sozinho ninguém consegue nada. Se eu falar para você que você vai conseguir sozinho, é mentira. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Mas como é que você vai fazer isso? Levantando a sua mão e se rendendo para Ele. Se você sabe que precisa levantar sua mão e se entregar para Ele, pegar de volta aquilo que Ele te deu, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Eu sinto a presença de Deus muito forte aqui. Oh! Tem muita gente que está aqui, que precisa vir aqui na frente, tocar nesse altar do Senhor. Não é só essa moça, não é só ela. Tem muita gente que precisa pegar de volta
Oh! Sim, Deus, precisamos de Ti. Vem, Espírito de Deus.